Salve, salve meus amigos e amigas do canal Central do Esporte, meu nome é Cat de Paula e hoje aqui no Central do Esporte eu vim recheada de notícias pra vocês. Quer ver só? A gente vai falar do Pedro do Flamengo que voltou ao radar de Ancelotti, vamos falar também do Grêmio que tem como plano B um lateral do Cruzeiro. A gente também vai falar do Estevão que confirmou uma lesão gravíssima nele e provavelmente ele será desfalque para a Copa do Mundo. A gente também vai falar do Wolverhampton que foi rebaixado e com isso muito provavelmente dois brasileiros que jogam muita bola vão estar disponíveis no mercado e provavelmente o destino são gigantes lá da Europa. Tá vendo só o tanto de notícias que eu tenho pra vocês? E tem muito mais, viu? Porque hoje é dia de Copa do Brasil, hoje eu tô recheada de notícias pra vocês, muitas atualizações tanto dos clubes brasileiros, tanto dos clubes europeus. Então, vamos fazer o seguinte, enquanto a nossa vinheta roda, você já vai deixar seu like, vai se inscrever no canal, vai ativar o sininho, porque aqui tem vídeo novo de segunda a sexta, das 13 às 19 horas. Não esquece também de compartilhar esse vídeo pros seus amigos, hypar se você tem a opção, porque isso ajuda demais no alcance do nosso canal. Então, roda a vinheta. Antes de mais nada, você precisa saber que você pode nos encontrar também no Instagram, através do nosso perfil, @YT_Central do Esporte, você encontrará todas as notícias do futebol brasileiro e internacional em tempo real. Portanto, esperamos todos vocês também no Instagram. Guardou? Galera, como vocês já sabem, porque vocês viram o vídeo de hoje cedo, das 13 horas, hoje é dia de Copa do Brasil novamente, estamos aí na quinta fase da Copa do Brasil, e aqui tá o calendário de jogos de hoje da Copa do Brasil. A gente começa às 7 horas com Bahia versus Remo e Goiás e Cruzeiro, às 7h30 Santos e Coritiba, às 8h30 vamos ter Fortaleza e CRB e Atlético versus Internacional. Às 9h30 vamos ter Bragantino e Mirassol e Flamengo e Vitória. Qual vocês acham que vai ser o melhor jogo de hoje? Quais são os palpites de vocês para os jogos de hoje? Deixa aqui nos comentários. O Palmeiras pode ter desfalques importantes para os próximos jogos da temporada, mas não é por conta de lesão, não é por conta de cartão, não é nada disso. O zagueiro Murilo e o preparador físico Marco Aurélio Schiavo vão a julgamento no STJD e as penas podem ser pesadas. Primeiro caso é do Murilo. O zagueiro foi denunciado por conduta contrária à ética esportiva, tudo por causa da súmula lá do jogo contra o Atlético Paranaense. O árbitro Felipe Fernandes de Lima relatou que após ser expulso, o Murilo teria dito que a arbitragem era uma vergonha e se ele for condenado, o xerife do Verdão pode pegar um gancho de 1 a 6 jogos, uma perda enorme para o sistema defensivo do Abel Ferreira. E tem um caso bem curioso também em pauta. O preparador físico Marco Aurélio Schiavo Reis pode pegar de 1 a 3 jogos de suspensão. O motivo é que ele teria ajudado na reposição de bola naquele lateral que acabou originando o segundo gol do Palmeiras na vitória contra o Grêmio. O STJD entendeu que houve uma interferência externa e agora ele vai ter que se explicar no tribunal. Com o calendário apertado do futebol brasileiro de 2026, perder um titular como o Murilo por várias rodadas pode forçar o Abel a mexer na estrutura do time em um momento decisivo da temporada. E aí, torcedor palmeirense, você acha que o Murilo foi injustiçado ou o STJD está certo em aplicar essa punição pela fala dele contra a arbitragem? E sobre o preparador físico, punição justa ou exagero? Deixe nos comentários. Eu já trouxe aqui pra vocês que hoje é dia de Copa do Brasil, já trouxe também que o Flamengo joga hoje contra o Vitória às 9h30. O Flamengo, gente, definiu que a Copa do Brasil não é uma prioridade pra eles. A Copa do Brasil hoje no ranking do Flamengo está em terceiro lugar. O Flamengo está priorizando a Libertadores e o Brasileirão.
E pro jogo de hoje, por conta dessa preferência, o Leonardo Jardim deve usar um time alternativo completamente diferente. Primeiro, vamos começar falando que o Flamengo hoje tem 3 desfalques. O Eric Pulgar trata de uma contusão na articulação acromioclavicular do ombro direito, enquanto o Lucas Paquetá se recupera de um edema no tendão da coxa esquerda e, por fim, o Carrascal cumpre suspensão. A tendência é que o treinador hoje poupe os titulares e rode o elenco, como eu disse para vocês. A provável escalação do Flamengo para hoje, então, é Andréu, Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Jorginho ou Saul e De La Cruz. No ataque, Luiz Araújo, Everton Cebolinha ou Wallace e Bruno Henrique. O Grêmio foi ao mercado e o alvo dessa vez vem lá de Belo Horizonte. O Grêmio tá querendo um lateral direito para o meio do ano. Enquanto eles tentam a contratação de Gaston Martirena, o nome da Série A virou o plano B do tricolor. O William do Cruzeiro, né? Ele perdeu espaço com Arthur Jorge e pode estar de malas prontas lá para Porto Alegre. A situação do William mudou da água pro vinho. Para começar, que há 2 anos atrás, o William era um dos principais jogadores do Cruzeiro. Ele até ganhou o prêmio de melhor lateral do Brasileirão. Então a torcida do Cruzeiro gostava muito dele. De uns anos pra cá, ele caiu muito o rendimento dentro de campo. E hoje ele é um dos principais alvos da torcida celeste. A torcida do Cruzeiro não gosta nada do que o William vem apresentando ultimamente. Com o Tite, ele era titular absoluto, mas desde a chegada do Arthur Jorge, o camisa 12 virou a terceira opção. No último final de semana, por exemplo, na vitória do Cruzeiro justamente contra o Grêmio, ele não ficou nem no banco. Hoje ele está atrás do veterano Fagner e da promessa Cauã Moraes, de 19 anos. O contrato vai só até o fim do ano, o que facilita as coisas. O Cruzeiro não deve dificultar a saída, já que o jogador está fora dos planos da comissão técnica, e para o Grêmio é uma oportunidade de mercado para trazer um jogador experiente que conhece bem o Brasileirão. E no meio disso tudo tem até polêmica no meio, porque o lateral William já falou algumas vezes que tem o sonho de jogar no Internacional, que é o seu clube do coração. Então assim, a torcida do Cruzeiro não gostava muito disso. O William esse ano também se envolveu numa polêmica, que após uma derrota do Cruzeiro, ele foi flagrado rindo com o técnico adversário, no caso o técnico do Atlético Paranaense. Então assim, a torcida do Cruzeiro já não gosta muito dele. E tem essa questão, né? Ele vai pro Grêmio, mas o time do seu coração mesmo é o Internacional. E muitas vezes ele já falou que tem o desejo de jogar lá. E aí, torcida gremista, o William é o nome ideal para assumir a lateral do Grêmio? Deixe nos comentários. O Atlético Mineiro chegou perto de dar um chapéu no Santos e quase trouxe para a cidade do Galo uma das maiores joias da base santista. Pois é, a gente tá falando do Robinho Júnior, de apenas 18 anos, que esteve com um pé e meio lá na cidade do Galo. Ele chegou até a marcar reunião com a família do jogador e agora eu vou contar os detalhes para vocês. O interesse do Galo era real e a mãe do Robinho Júnior chegou a agendar uma conversa formal com a diretoria atleticana. O Santos, quando percebeu que poderia perder o atacante de graça ou por valores baixos, antes de uma blindagem maior, entrou no circuito. O clube paulista travou tudo, chamou o staff do atleta e se movimentou para garantir que o moleque continuasse na Vila. E aí, gente, vocês imaginam o Robinho Júnior jogando com a camisa do Atlético? Vocês acham que ele se daria bem? Que ele seria titular no Galo? Deixe nos comentários. Voltando a falar sobre o Palmeiras está muito perto de tirar um dos principais jogadores de um rival direto no Campeonato Brasileiro. Eu tô falando dele, Alexander Barbosa, do Botafogo. Eu já tinha trago a situação dele alguns vídeos atrás, que ele está com alguns impasses para renovar o contrato, e com a crise no Botafogo, a ideia de vender ele agora não tá sendo fora de cogitação pro Botafogo mais. A situação é a seguinte: o Botafogo até tentou renovar com o Barbosa, mas a realidade financeira do clube falou mais alto e os valores não batem. Como o contrato dele está chegando ao fim, o Botafogo corre o risco real de perder o jogador de graça. E para evitar esse prejuízo, a diretoria carioca viu com bons olhos uma venda imediata para o Palmeiras. O Palmeiras, por sua vez, tá aguardando, tá olhando bem a situação, porque se eles têm a chance de tirar no meio do ano
o Barbosa de graça do Botafogo, não tem por que eles pagarem agora pelo jogador, né? A informação é que já existem tratativas avançadas entre os dois clubes e também com o Olher Group, que representa o zagueiro. No Palmeiras, o nome de Barbosa é visto como a peça ideal para dar ainda mais experiência e força física ao sistema defensivo de Abel Ferreira. Torcedor palmeirense, me responde uma coisa, o Barbosa chega no Palmeiras para ser titular absoluto? Deixe nos comentários. O que era para ser um ano de afirmação virou um pesadelo para uma das principais promessas do Corinthians. O atacante Kaique teve uma lesão gravíssima confirmada após o jogo de ontem e vai desfalcar o elenco de Fernando Diniz. Tudo aconteceu no jogo contra o Barra pela Copa do Brasil. Em um lance de cruzamento, o Kaique acabou perdendo o equilíbrio sozinho e sentiu o joelho esquerdo na hora. Isso com 15 minutos do primeiro tempo. Quem viu as imagens do garoto saindo chorando do gramado da ressacada já imaginava o pior. E infelizmente os exames em São Paulo confirmaram lesão ligamentar e necessidade de cirurgia de reconstrução. É uma pena porque o Kaique finalmente tinha caído nas graças do Diniz e da torcida. Ele vinha sendo o parceiro ideal do Yuri Alberto, segurando a bronca enquanto o Memphis Depay não ficava 100%. Para vocês terem uma ideia, ele foi titular nos últimos 5 jogos e foi decisivo na Libertadores, marcando aquele gol importantíssimo contra o Platense na Argentina. Agora o departamento médico do Timão está preparando a cirurgia e o tempo de recuperação é longo. Geralmente essa lesão tem de 8 a 10 meses de repouso. É um desfalque pesado para o Diniz, que perde velocidade e drible no setor ofensivo justo no momento em que o time estava começando a encaixar. Agora vamos voltar a falar lá do Flamengo, gente. Faltam 50 dias para a Copa do Mundo e o artilheiro do Mengão, o Pedro, ligou o modo máquina, acumulou números absurdos nos últimos 50 dias e colocou uma dúvida gigante na cabeça de Ancelotti. Galera, olha esse recorte. O Pedro, nos últimos 50 dias, participou de 12 gols em 12 jogos. É média de 1 por partida. Ou seja, ele se tornou a peça central do esquema do Leonardo Jardim no Flamengo. Tá fazendo o que sabe de melhor, voltou ao seu melhor futebol novamente, marcou nos clássicos contra o Fluminense, contra o Botafogo, marcou contra o Santos, marcou até na Libertadores. Jogando pouquíssimos minutos contra o Independente de Medellín, ele também deixou dele. Então a briga não é fácil, né, gente? Porque o Ancelotti tá de olho na garotada da Premier League. Por exemplo, o Igor Thiago tá voando no Brentford, o João Pedro, o Ryan, tem também o Endrick que tá brilhando na França, né? Mas o Pedro corre por fora, como aquele homem da área clássico, o finalizador que o Brasil precisa em um jogo fechado da Copa, porque a gente sabe que o Pedro é diferente, ele tem muita técnica. Bom, até a lista final sair, o Pedro vai ter 8 jogos para convencer o patrão, até o dia 18 de maio. E o primeiro desafio é hoje à noite no Maracanã, como eu falei com vocês, o Flamengo vai estrear na Copa do Brasil contra o Vitória e os olhos de Ancelotti com certeza estarão voltados para o que o Camisa 9 vai fazer em campo. Nação e torcedores do Brasil, o Pedro merece uma chance com a camisa da seleção na Copa do Mundo? Deixe nos comentários. E continuando nessa questão da lista do Ancelotti, o Militão, né, tinha dado um susto em todo mundo ao sair mancando no último jogo contra o Alavés pelo Real Madrid, mas a notícia que acaba de chegar traz um alívio gigante. Pode respirar, torcedor. Pra quem não viu, o lance foi no primeiro tempo, o Militão foi pra área, tentou finalizar um cruzamento do Bellingham e sentiu na hora. Ele até tentou continuar, mas o incômodo na perna esquerda falou mais alto e o Rudiger teve que entrar. O clima ficou tenso no banco, com o Vini Júnior preocupado, mas a saída dele andando já era um bom sinal, né? A boa notícia é que os exames saíram hoje e descartaram qualquer lesão grave. O que o Militão sentiu foi apenas um desconforto muscular na mesma perna onde ele operou recentemente. E olha que interessante, os médicos explicaram que depois de uma cirurgia séria, o corpo cria um novo tecido que ainda está se adaptando ao esforço extremo. Como ele veio de uma sequência pesada, incluindo aqueles 90 minutos contra o Bayern na Champions, o músculo só pediu um descanso. A situação então não preocupa para a Copa do Mundo de 2026, o Real Madrid vai fazer um controle de carga agora, cuidando da evolução dele dia após dia.
É o famoso segurar o bicho para ele chegar 100% no Mundial. Porque o Militão é, querendo ou não, peça-chave, né, no esquema do Ancelotti, e ninguém quer correr riscos desnecessários agora. E se lá na Espanha a gente tem notícia boa, na Inglaterra não são das melhores. A notícia que ninguém queria ouvir acabou de ser confirmada. O Brasil inteiro está em oração por Estevão. O que parecia um susto virou uma lesão gravíssima, de grau 4, que pode tirar o jogador da Copa do Mundo. No último domingo a gente achou que não era nada sério, mas as dores não pararam e os novos exames feitos em Londres foram cruéis. Estevão teve uma ruptura quase total do músculo posterior da coxa direita. O Chelsea quer operar imediatamente, mas se ele for pra faca agora, o sonho da Copa vai acabar no mesmo instante. A estreia contra o Marrocos é daqui a menos de 2 meses, no dia 13 de junho. O Estevão não desistiu, ele tá tentando convencer os dirigentes ingleses a liberarem sua viagem ao Brasil, e o plano é realizar um tratamento conservador, sem cirurgia, com os médicos da CBF. É uma aposta arriscada, mas é a única chance dele estar na lista com o Carlo Ancelotti vai divulgar no dia 18 de maio. A CBF está em contato direto com o Chelsea para tentar esse milagre. Vale lembrar que o Estevão vai completar 19 anos daqui a 2 dias. Ele vinha sendo o grande nome da seleção com o Ancelotti, 5 gols em apenas 11 jogos. Tava jogando muita bola também no Chelsea, e perder o Estevão agora seria realmente um golpe duríssimo no planejamento do Hexa e no coração do torcedor brasileiro. Galera, agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que vale esse risco dele fazer o tratamento conservador para tentar ir para a Copa? Ou ele deveria priorizar a sua saúde em prol da sua carreira no geral? Deixe nos comentários. O Wolverhampton caiu e o saudão de craques brasileiros já começou. Com o rebaixamento para a segunda divisão confirmado, os Wolves não vão conseguir segurar suas principais estrelas. André e João Gomes estão com as malas prontas e o destino deve ser o topo da Europa. A temporada foi um verdadeiro pesadelo, né, gente? O Wolverhampton foi lanterna da Premier League com apenas 17 pontos e selou sua queda na última segunda-feira. É a primeira vez que o clube volta para a Championship desde 2018 e agora, com o caixa apertado, a diretoria precisa vender seus ativos mais caros para conseguir equilibrar as contas. Os brasileiros André e João Gomes vão ser os nomes da vez. O temor do clube é que eles se desvalorizem jogando a segunda divisão, então a ordem é ouvir propostas. E olha que mercado não falta. O João Gomes está na mira de gente grande, como o Atlético de Madrid, do técnico Diego Simeone, além do Crystal Palace. E para você que é torcedor do Flamengo ou do Fluminense, já estava sonhando com o retorno, a chance é muito baixa, é pequena realmente, porque as fontes indicam que o prestígio da dupla na Europa ainda é altíssimo e o plano é seguir no velho continente. Além dele, outros nomes como Santiago Bueno e Matheus Mané também devem ser negociados nessa reformulação total do elenco. Você acha que o João Gomes encaixaria bem no time de Simeone no Atlético de Madrid? E o André, em qual gigante europeu ele deveria jogar? Deixe nos comentários. Galera, essas eram as notícias que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa aqui embaixo seus comentários sobre as notícias, suas opiniões, seus pontos de vista, que eu leio tudo. Não esquece também de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque aqui tem vídeo novo de segunda a sexta, das 13 e às 19 horas. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo para seus amigos, hypar o vídeo se você tem a opção, porque isso ajuda demais no alcance do nosso canal. Seguir o nosso Instagram, porque lá tem conteúdo de futebol em tempo real para você, 24 horas. Muito obrigado por assistir até aqui. Até amanhã às 13 horas. Tchau, tchau.